Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e transmitido pela Super Canal TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Constelação familiar. Você conhece essa terapia? Pelo nome a gente pode até imaginar que é algo ligado à astrologia, não é? Mas na verdade a constelação sistêmica familiar é uma filosofia desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. O psicoterapeuta percebeu que dentro de uma estrutura familiar recebemos e exercemos influência, até mesmo de gerações passadas. Mas como isso é possível? Para entender como funciona esse universo, é preciso estar com o coração aberto e estudar muito. É o que fez nossa convidada de hoje. Ela nasceu em Caratinga, onde mora com marido e filho. Há 9 anos se formou em psicologia pelo Centro Universitário de Caratinga e aqui ela também se pós-graduou em saúde mental. Atualmente trabalha com psicologia clínica e há 3 anos é consteladora sistêmica em Manhuaçu, em Caratinga. O despertar pela filosofia veio através da formação como consteladora sistêmica na escola fundada por Bert Hellinger. Daqui a pouco você vai saber quem é a nossa convidada muito especial de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV e transmitido pelas emissoras Super Canal TV e TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, eu me chamo Beatriz Cantarino, sou jornalista, me formei em Governador Valadares, que é a cidade onde eu nasci, e estou aqui hoje para parabenizar o professor Eugênio e também toda a equipe do programa Começo de Conversa pelo trabalho e pela disposição de levantar esses temas, esses assuntos tão importantes para a nossa vida. Isso aí, continue assim, um forte abraço e até mais. O nosso abraço, os nossos agradecimentos à jornalista Beatriz Cantarino. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 033 98899 2831. Todos nós carregamos características emocionais que muitas vezes sequer conhecemos a origem. São comportamentos positivos ou negativos que conduzimos ao longo de uma vida inteira. Você já parou para pensar sobre a forma que seus familiares influenciam nesses comportamentos? Conhecer as causas de nossas atitudes e compreender mais a fundo as nossas emoções, esclarecer tudo isso, é uma das propostas da constelação sistêmica familiar. Vamos conhecer mais um pouco sobre essa filosofia com a psicóloga e consteladora Eulaliene Moraes. Muito bem-vinda, Eulaliene. Muito obrigada. Ao Começo de Conversa. Prazer muito grande receber aqui. Prazer é todo meu. Eulaliene, formada em psicologia pelo Centro Universitário de Caratinga. Isso, exatamente. Me formei no ano de 2010 e depois eu me pós-graduei também aqui no Centro Universitário de Caratinga. Em saúde mental. Isso, em saúde mental. E como que a constelação familiar entrou na sua vida? Então, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu fui apresentada à constelação familiar por uma conhecida. Na verdade, ela é minha prima e ela mora atualmente no estado de São Paulo e ela experimentou a constelação familiar, ela vivenciou. E a partir disso eu comecei a ler alguns livros que ela havia comprado. E eu me interessei muito, porque nós conversamos muito sobre alguns aspectos importantes familiares e eu percebi a importância de estudar um pouco mais a fundo sobre isso. Então eu comecei a ler a obra de Bert Hellinger. Depois eu tive interesse por fazer uma formação mesmo na constelação sistêmica familiar, uma formação como técnica terapêutica, onde eu fui até Belo Horizonte, na capital mineira, para poder estudar um pouquinho mais a fundo a constelação. E a partir disso, abri meu olhar para fazer uma formação na fonte, na escola de Bert Hellinger, que existe uma sede dessa escola, que é uma escola alemã, em São Paulo também. Bacana. Até para facilitar esse encontro nosso aqui com o telespectador, com o internauta, a constelação familiar, ela é um tema relativamente novo, se não novo, pelo menos é um tema mais emergente nesse momento, né? O que é de fato uma constelação familiar? Quando a gente fala disso, nós estamos falando de quê? De terapia, de astrologia, de espiritismo, de religiosidade de uma maneira geral?
De que nós estamos falando? De filosofia aplicada à vida. Constelação familiar é uma filosofia aplicada à vida. Ou seja, ela é uma terapia, ela é usada como recurso terapêutico, mas ela não tem um fundamento religioso, como muitas pessoas confundem pelo nome constelação familiar e pelas questões inconscientes que emergem durante uma constelação familiar e que a gente vai ver mais à frente nessa entrevista hoje com você. Porque eu quero falar muito sobre isso, porque existem realmente muitas confusões que acabam atravancando o caminho dos estudos que a constelação ela se propõe a mostrar para o mundo. Muito bem. A constelação familiar surgiu na década de 70, né? Esse tema com Bert Hellinger. Isso. E por que agora é que a gente ouve falar mais disso? Qual que é o luxo do momento? Sim. O Bert Hellinger ele nunca teve uma intenção pessoal de expor a constelação familiar enquanto uma ciência, por exemplo. Era algo muito particular dele, era um estudo muito particular do Bert Hellinger. E a Sophie Hellinger, esposa de Bert Hellinger, que instruiu a ele as possibilidades, as ideias de que ele pudesse criar uma escola e formar consteladores pelo mundo. Foi então que ele se despertou para isso e hoje existe a Hellinger Schule. Por isso demorou para que a constelação familiar fosse propagada pelo mundo, né? Por esse motivo. E você é uma consteladora? Isso. É isso. Você é formada em constelação familiar? Exatamente. Formou onde, como que se deu essa formação sua? A primeira formação foi uma formação de 2 módulos que eu fiz no Ciclo SEAP em BH, em Belo Horizonte. E no Ciclo SEAP a formação é uma formação muito pontual. Foi uma formação muito importante para mim, onde eu tive o primeiro contato com a técnica, com aquilo que a constelação nos traz como ferramenta para trabalhar com as famílias e com os sujeitos. Lá eu fiz esse curso, que é um curso de formação em constelação sistêmica familiar como técnica terapêutica. Depois disso, os meus olhos se abriram para estudar um pouco mais a fundo a constelação e eu fui fazer a minha formação na escola de Bert Hellinger, que tem uma sede no Brasil, que é a Hellinger Schule, e lá eu fiz uma formação de 7 módulos, toda formação presencial, ambas. Tanto a primeira formação que eu fiz, quanto a formação na Hellinger Schule são formações presenciais. Bacana. E aqui na região de Caratinga tem mais alguma consteladora ou constelador? Sim, na nossa região nós temos outros consteladores, mas é uma formação pouco divulgada, é uma profissão pouco divulgada. Muitas pessoas têm medo de fazer a formação em constelação familiar, têm receios por causa dos mitos que estão envolvidos nessa formação. Mas nós temos sim alguns. Um pouco de preconceito também, né? Existe preconceito porque existe pouco estudo. Pouco estudo, né? pouco Geralmente o preconceito ele vem do pouco estudo. O preconceito ele vem da falta de conhecimento que fecha o sujeito para que ele barre ali toda a possibilidade de compreender um pouco mais a fundo. E qual que é a relação da psicologia com a constelação familiar? Quer dizer, para ser uma consteladora, um constelador, tem que ter formação em psicologia? Não, não necessariamente precisa ser psicólogo. Essa é uma dúvida frequente. Muitas pessoas pensam que consteladores familiares sempre são psicólogos. E não. Nós temos consteladores na área do direito, por exemplo, o juiz Sam Stork, que é um grande nome na constelação familiar, que usa a constelação familiar nas sessões de mediação, de conciliação de conflitos nos tribunais. Nós temos consteladores que são engenheiros, consteladores que são professores. Então existe constelador em todas as áreas. Constelação é para todos aqueles que querem estudar a fundo. E isso sem nenhuma base religiosa? Nenhuma base religiosa. Qual que é a sua você é religiosa? Não, atualmente eu não tenho uma religião. Não tem religião? Não tenho uma religião. Então não tem influência nenhuma? Quer dizer. Não, nenhuma influência religiosa. Eu achei interessante você falando aí sobre constelação sistêmica, essa palavra, esse nome sistêmico, porque na administração a gente vai encontrar a administração sistêmica. Sim. E ela trata justamente de quê? De você enxergar uma empresa, por exemplo, como um todo, não enxergar departamentos, não enxergar pessoas, Sim. não enxergar só o fornecedor ou só o cliente, mas como um todo. Você tem uma visão sistêmica do seu negócio para você entender o que você faz e por que você faz, para que serve aquilo que você faz. Isso. Pode entender a constelação sistêmica nessa linha? Sim, aliás, esse é um dos objetivos, se é que a gente pode falar que a constelação ela tem um objetivo em si, né?
a constelação, um dos objetivos é trazer para o sujeito compreensão sobre si, sobre o seu sistema, sobre o seu conflito. Né? Então, se a gente busca uma compreensão, nada melhor que a gente enxergar esse sujeito como parte de um sistema muito mais amplo. Ô, Eulaliene, é uma terapia a constelação familiar? Ela é uma terapia. É uma terapia. Que tipo de ajuda ela pode trazer para quem submete a essa terapia? A maior ajuda que a constelação ela pode trazer para o sujeito é a compreensão. Né? Por isso, o sujeito ele precisa estar aberto para olhar. Na constelação familiar, a gente trabalha, né, com 3 leis básicas, 3 leis sistêmicas, que Bert Hellinger descobriu que seriam as grandes fontes dos conflitos de relacionamentos. Então, quando o sujeito, a nível inconsciente, ele não consegue ter acesso ao que causa esses conflitos, fica muito mais difícil para que ele libere isso, para que ele ressignifique isso. Então, a constelação ela é uma oportunidade que o sujeito tem de compreender para que então ele possa liberar essas questões que para ele trazem algum incômodo. Bacana. Nós estamos terminando o primeiro bloco, eu queria voltar no segundo bloco já com uma proposta prática aí da constelação familiar. Sim. Eu fico imaginando, por exemplo, eu não conheci meu bisavô, tem gente que não conheceu pai, não conheceu mãe, e como que isso pode acontecer dentro de uma terapia, se não for, por exemplo, fazendo regressão, alguma coisa parecida. Sim. E aí a gente faz um rápido intervalo, você não sai daí, a conversa está muito interessante, estamos batendo um papo aqui fantástico com a psicóloga e consteladora Eulaliene Moraes. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa. Hoje estamos falando sobre constelação familiar, que é uma filosofia desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Eulaliene, nós terminamos o primeiro bloco falando que a gente ia começar o segundo, mostrando aí para os telespectadores e para o internauta, de uma forma mais prática, como é que o que se obtém o melhor de uma constelação familiar, de uma terapia. Eu vou participar de uma terapia dessa, não conheço meu bisavô, não conheci meu tio, tem gente que não conheceu pai, não conheceu mãe, e nós não estamos falando em regressão, porque não estamos dentro dessa área da psicologia. O que acontece? Quer dizer, como é que você pode participar de uma constelação familiar sem informação, por exemplo, de seus ancestrais? Na verdade, nós temos as informações dos nossos ancestrais. Às vezes a gente não consegue acessar conscientemente essas informações, mas nós temos, porque nós somos 50% pai e 50% mãe. Então nós somos 25% nossos avós também, e assim sucessivamente, né? Então nós carregamos essa herança e a nível inconsciente nós transmitimos ela. Foi uma das grandes descobertas do Bert Hellinger, a transmissão transgeracional das informações inconscientes dos nossos antepassados. Então a gente não pode pensar em constelação familiar sem ir lá na psicologia, sem ir lá nos estudos de Freud, de Jung e também compreender um pouquinho sobre esse universo do inconsciente humano. Então, nós temos as informações. O que a gente faz na constelação familiar é abrir um campo de acesso a essas informações para que a gente compreenda onde se originou alguma dificuldade que o sujeito está carregando ali. E onde é que o Hellinger sacou isso? Quer dizer, como que ele descobriu que poderia ter uma influência, por exemplo, de algo que meu ancestral em terceira geração fez, por exemplo, sobre mim, sobre as minhas atividades? Sim, o Bert Hellinger ele teve muitas experiências no pós-nazismo, quando ele era sacerdote da Igreja Católica. Ele fez trabalhos missionários na África do Sul e morou 16 anos numa tribo. E nessa tribo ele começou a fazer os primeiros estudos das famílias e dos grupos humanos. E foi aí que ele percebeu uma repetição que havia de conflitos numa mesma família. Ele começou a achar aquilo muito interessante, ele começou a estudar como é que aqueles conflitos eles se repetiam, mesmo que não se fosse falado sobre a dificuldade daquele sistema. Então ele começou a estudar na psicologia, ele foi até a psicologia, ele foi também beber da fonte de Jacob Levi Moreno, que foi um psicodramaturgista muito importante para o nosso meio, e ele foi sistematizando junto de outras ciências, como na biologia, na neurologia e também na física quântica. E ele chegou a experimentar isso de que maneira?
Ele começou primeiro trabalhando com os grupos, num psicodrama, por exemplo. Ele fazia as sessões grupais e ele utilizava do psicodrama de Moreno para ajudar as famílias e ajudar os membros daquele grupo. Porém, ele começou a perceber uma imersão diferente de um campo a nível inconsciente do não dito. Porque no psicodrama de Moreno, você tem acesso àquilo que o sujeito traz, né, a um drama pessoal. E ele começou a perceber que existia algo muito mais amplo, que tinha a ver, por exemplo, com as nossas noções sobre o certo e errado, sobre o bem e o mal. E ele percebeu que a nível inconsciente não existia uma diferenciação sobre esses aspectos do certo e errado, do bem e mal. Por isso que algumas questões difíceis eram vivenciadas nas famílias de uma maneira muito inocente, muito pura, como se fosse o certo. E aí ele começou a perceber que algo muito mais profundo vinha aí. Aí tem até essas questões, por exemplo, falar assim, a mãe tem 8 filhos e fala, só esse menino que é diferente, por que esse menino me dá trabalho? Tem essas questões todas? Sim, isso aí é o considerado na constelação familiar uma ovelha negra. E às vezes as ovelhas negras nos sistemas familiares são grandes libertadores do sistema. Eles estão representando muitas vezes, isso não é matemático, muitas vezes eles representam exclusões. Aquilo que foi excluído lá atrás, em gerações anteriores, está sendo revivido. Porque parte de uma das leis sistêmicas que Bert Hellinger traz, como as ordens do amor, que são as leis do pertencimento. Todos pertencem. Se alguém é excluído, alguém é recolocado. E aí surge uma ovelha negra para trazer de volta aquilo que foi excluído. Quando a gente fala em constelação familiar e da importância de procurar uma terapia dessa, nós estamos falando só de questões comportamentais de alguém, estamos falando de sentimentos também. Sim. A pessoa que não consegue, por exemplo, demonstrar amor, ou não consegue demonstrar afeto, ou não consegue demonstrar nem ódio às vezes, né? Sim. Sim. A pessoa apática. Sim, nós não herdamos, a epigenética está aí para provar isso para a gente cientificamente, nós não herdamos somente material genético, mas nós herdamos também comportamentos, alguns sentimentos, algumas emoções. E a genética também vai interferir ou vai propiciar algum campo de estudo dentro da constelação familiar? Sim, mas não restritamente, né? A gente consegue compreender que nós herdamos o material inconsciente dos nossos antepassados, ou seja, daqueles que nos deram a vida. Então, naturalmente, o material genético ele vem junto com o estudo também. Agora, você falou aí, quando você foi contar um pouco da história do Hellinger, aí você falou que ele foi lá na psicologia, ele foi lá nos estudos de Freud. Sim. Quer dizer, o constelador pode até não ter que ser um psicólogo, mas ele, no mínimo, ele tem que ser um estudioso também da psicologia. Um grande estudioso, né? Não pode ter preguiça de estudar, não, porque senão pode fazer muita coisa errada por aí. O que a gente vem vendo no Brasil, infelizmente, tem muita coisa na internet, então, né? Nós temos muito material que contradiz todo o estudo do Bert Hellinger, que contradiz a fonte. A constelação sistêmica familiar, ela trabalha o indivíduo separadamente, quer dizer, uma terapia, ou trabalha grupos? A constelação familiar, ela pode ser trabalhada tanto no campo grupal quanto no campo individual. Por isso a gente tem as constelações em grupos, onde a gente faz um workshop e aí as pessoas se inscrevem no grupo e trazem as suas questões e também se inscrevem como representantes dessas questões. E nós temos as constelações individuais, que é feita no consultório, apenas o constelador, o constelado e o uso de algumas ferramentas, algumas âncoras, que são bonequinhos, que são também âncoras de solo, né, que a gente trabalha essas questões a nível individual. Que tipo de questão poderia me levar, por exemplo, para participar de uma terapia de constelação familiar? O sujeito ele pode constelar qualquer dificuldade. Então você pode constelar qualquer dificuldade, qualquer situação que te cause incômodo, que você perceba que seja uma repetição de padrões na sua vida. Por exemplo, uma dificuldade em relacionamento com a mãe, uma dificuldade de relacionamento com o pai, uma dificuldade de relacionamento no relacionamento amoroso ou na empresa, uma dificuldade de conseguir um emprego ou um problema de relacionamento com o chefe, por exemplo. Às vezes tem sujeitos que chegam para a constelação falando que toda empresa que ele entra, ele tem um quadro de perseguição, né? E às vezes a gente pode perceber, por exemplo, que na verdade ele tem às vezes um conflito com o pai mal resolvido e aí
o chefe, ele é um representante a nível inconsciente dessa figura paternal, desse arquétipo paterno. Pô, bacana, muito interessante isso. E uma dificuldade, por exemplo, de falar em público. Sim. Isso pode ter um significado aí de alguma questão aí com os ancestrais. Alguém aí. que talvez tenha sido calado em algo muito importante lá atrás e aquilo foi excluído. E aí algum representante hoje, a nível inconsciente, traz aquilo como um sintoma. As doenças podem ser consteladas. Bacana. E quem é que encaminha uma pessoa, por exemplo, para a constelação familiar? Ou isso não tem encaminhamento? Quer dizer, tem um órgão, a constelação familiar, como tem a psicologia, como tem a administração, a constelação tem um organismo que cuida disso tudo? Não, a constelação ela não tem um órgão regulador, mas nós recebemos encaminhamentos de muitos profissionais. Existem pessoas que procuram a constelação por conta própria, né? Elas percebem que existe algo que podem ser, né, trabalhados, questões que podem ser trabalhadas, e também existe o encaminhamento de muitos profissionais. Inclusive eu recebo muitos encaminhamentos de psicólogos. Às vezes o sujeito está em psicoterapia, chega em algum momento onde existe uma trava e o psicólogo ele encaminha para a constelação, faz a constelação e continua fazendo o trabalho com a psicologia. Uma coisa não substitui a outra, né? Isso é muito importante dizer. A conversa está boa e tem que fazer mais um rápido intervalo. Você não sai daí, estamos com um bate-papo sensacional com a psicóloga e consteladora Eulaliene Moraes. Nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do programa de hoje. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar uma sensacional entrevista com a consteladora e psicóloga Eulaliene Moraes. Eulaliene, o que o Hellinger ele fala que descobriu, né, a constelação? Ele é o pai da constelação. Por que ele não fala que inventou a constelação? Porque, na verdade, as ordens do amor que Bert Hellinger ele descobriu, por isso ele fala, né, que descobriu e não criou, porque aquilo que está coberto está sobre, né, um véu. Então ele tirou esse véu e ele emergiu coisas que já existiam e já atuavam nos sistemas familiares, que são essas ordens do amor, que tem a ver com processos de hierarquia, com processos de pertencimento dos sujeitos no grupo e também com as leis do dar e do receber nas relações. Ou seja, desde que o mundo é mundo, desde que existem sistemas na sociedade, as leis já atuavam. Essas leis sistêmicas, elas já existem. Então, o que ele fez foi decodificá-las e colocar isso no papel para a gente estudar e trabalhar com isso. Ele descobriu. Tirou o véu. Pano e deu visibilidade. Por isso que ele diz que ele não criou nada, ele percebeu. Vamos falar dessas ordens do amor? São Sim, três? São 3 ordens do amor. Bert Hellinger chama de ordens do amor, mas na literatura a gente também pode encontrar como leis sistêmicas ou princípios básicos da vida. São 3 ordens básicas, né, que regem os sistemas familiares a níveis conscientes e ainda muito mais a níveis inconscientes. A primeira lei sistêmica é a lei da hierarquia, que diz que todos aqueles que vieram antes de nós precisam ser honrados, né? O que significa essa honra? Significa olhar para os nossos ancestrais e dizer sim a eles, porque a vida que veio para nós veio deles, não veio de outro lugar. E quando a gente tem reservas para com os nossos pais, para com os nossos ancestrais, a gente acaba a nível inconsciente trazendo também reservas a respeito da nossa própria existência. Mesmo que o que tenha vindo deles não tenha sido muito bom. Porque Sim. Tem gente, por exemplo, que vai ter reclamação de pai, reclamação de mãe, foi abandonado, foi tudo, mas ainda assim dizer sim para o ancestral. Isso, mas esse não tenha vindo muito bom, ele vem também às vezes como uma exigência do filho de querer parecer grande para julgar aqueles que vieram antes. Porque se você recebeu a vida, tem algo maior que isso? Não existe algo maior que isso. E a gente costuma entender na constelação que ninguém dá o que não tem. Se aquele pai deu a vida e fugiu, foi embora, se aquela mãe deu o que tinha. E se o filho ele é grato, ele de nada mais precisa. Ele consegue, a partir disso, se desenvolver com equilíbrio. Também dentro dessa linha também de sempre reconhecer o que o outro faz por nós, né? Sim, sim.
Principalmente quando se fala de vida, não existe nada maior que isso, não? Porque a partir do momento que você está vivo é que você tem possibilidades. E a segunda lei, a segunda ordem do amor é a ordem do pertencimento. E nela a gente pensa nos sujeitos como membros de um sistema muito mais amplo, como se cada pessoa tivesse a sua cadeirinha no sistema familiar. Então, se a gente tira do outro o direito de pertencer, também teremos consequências negativas. Por quê? Aquela cadeira vazia não ficará vazia de fato. No sistema familiar, ela será reivindicada. Então, membros das próximas gerações poderão começar a ter comportamentos muito parecidos com o sujeito que foi excluído, porque nós tiramos dele o pertencimento, então quebramos essa segunda lei sistêmica. E esse pertencimento, nós estamos falando também do desejo também do sujeito de se pertencer? Quer dizer, eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma empresa, eu pertenço a um grupo. Sim, nós buscamos também o pertencimento. Quando a gente sente que o nosso pertencimento está sendo ameaçado, a gente às vezes comete algum ato ou desenvolve um tipo de comportamento para tentar manter o nosso pertencimento. Daí tem uma explicação muito interessante para os crimes, a repetição dos crimes numa mesma família. Se você pegar um estudo, você pode observar que numa mesma família pode acontecer várias situações de crimes. Em gerações diferentes. Em gerações diferentes, porque estão todos a nível inconsciente buscando o pertencimento. Como é um pertencimento buscado cegamente, ou seja, inconscientemente, os sujeitos eles estão o quê? Repetindo um padrão, como se dissesse assim, eu faço parte. Isso é interessante porque é claro que não é a regra, mas é muito comum você encontrar e falar, o tio dele era assim também, né? Sim. O bisavô é a mesma coisa, tinha ciúme da mulher do mesmo jeito. Sim, às vezes existem famílias onde os casamentos, eles nunca dão certo e as pessoas costumam até dizer, né, nossa família, nós temos dedo podre, nada dá certo aqui. E às vezes nada mais é do que um movimento inconsciente de lealdade invisível aos ancestrais. E esse tipo de questão a constelação familiar vai tratar. Sim, ela olha para isso. E essa cadeirinha vazia, por exemplo, que ficou lá na minha terceira geração, ou na terceira geração antes de mim, aquela cadeirinha ficou vazia lá, ela não vai ser preenchida, mas eu vou entender por que ela está vazia, isso? Isso, primeiro vai te trazer a compreensão do porquê ela está vazia, depois a gente faz um exercício de preenchimento sim, que é o tomar os nossos ancestrais, que é a primeira lei sistêmica da honra à hierarquia. Isso é feito através de exercícios sistêmicos. Muito interessante. E a terceira ordem do amor? A terceira ordem do amor é o equilíbrio no dar e receber, que fala sobre as relações dos iguais e também sobre as relações dos pais com os filhos. E aí tem uma diferença entre a relação do dar e receber dos pais com os filhos para os próximos relacionamentos, né? O Bert Hellinger, ele descobriu que na lei do dar e receber, os pais eles dão tudo o que têm, cabe ao filho receber e passar adiante. Ou seja, se algum filho ele nega receber desses pais, ele julga os pais, diz que aquilo que os pais deram é insuficiente, ele está quebrando automaticamente a lei do dar e receber, ele está se negando a receber. Então ele ficará enfraquecido na vida e poderá desenvolver problemas de relacionamentos futuros. Da mesma forma que um pai ou uma mãe também pode falar, eu dou tudo para esse menino e ele não me retorna nada, não retornou nada para mim. Sim, mas a lei também pode ser quebrada ao contrário, quando um pai exige que o filho venha suprir uma carência dele. Porque como o filho veio depois, o filho não vem suprir carência paterna e materna. Eu quero que meu filho seja advogado, porque eu queria fazer advocacia e não consegui. Totalmente quebrando a ordem. Eu estou achando muito interessante, porque essas três questões da ordem do amor, na verdade, são ordens que facilitam a convivência e a felicidade do homem aqui na Terra. Sim, né? Tanto é que Bert diz que o amor não basta se não houver ordem. Essa é uma das grandes frases do Bert Hellinger, né? Para que exista amor, para que o amor flua no sistema, primeiro tem que haver ordem, porque senão o inconsciente criará mecanismos de compensação, que serão de maneira cega e serão também sintomáticos. Eu, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa ela não tem nenhum problema. Ela acha que não tem nenhum problema, que é uma questão relativa, porque todo mundo tem problema, Sim. né? Mas ela acha que está muito bem, mas ela ainda assim pode participar de uma terapia de constelação familiar? Eu acho muito contraditório. Eu vejo mais pelo olhar da curiosidade. Quando alguém busca uma constelação e diz que não tem nenhuma questão, eu costumo não atendê-lo.
Eu quero conhecer, por exemplo, a minha história, entender a minha história. Não, a gente não trabalha como se fosse, por exemplo, uma vidência de algo bisbilhotando a vida familiar. O sujeito ele tem que ser pontual, ele tem que chegar e dizer, eu quero constelar tal questão na minha vida, tal dificuldade. E aí a gente abre a constelação e olha para isso. Muito bom. Inclusive, de se olhar no espelho e achar mais gordo. Sim, problemas alimentares, pessoa que se acha mais feia, estima, e que não alimenta direito, sim, essa questão toda. Sim, nós podemos olhar para isso. Bacana, muito interessante, conversa muito boa essa. A gente tinha que ter muitos blocos, né, pra gente conversar. Sim, nossa, constelação é um assunto muito amplo, muito amplo. Uma pessoa aqui em Caratinga, na região, por exemplo, como que ele tem acesso à constelação familiar? Então, hoje na nossa cidade nós temos poucos consteladores. Para quem quer fazer uma constelação familiar, comigo especificamente, né, basta me procurar nas redes sociais. Eu tenho no meu Instagram um Instagram próprio para constelação familiar, que é o @uma_consteladora. E também pelo meu número de telefone, onde através do WhatsApp eu posso passar informações sobre o que é a constelação familiar. Eu posso também dar algumas dicas, né, para o sujeito sobre os sistemas familiares. Porém, na constelação familiar que eu trabalho é apenas a nível individual em consultório, tá? Diferente do meu trabalho como psicóloga. São profissões diferentes. Muito bom. A conversa está muito boa, infelizmente o tempo está acabando. Mas você tem 1 minuto para suas considerações finais. Você vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar um recado aí para os nossos internautas, para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV. A minha dica para você que deseja ser um constelador é sempre a mesma. Busque uma formação e busque estudar Bert Hellinger. Nada melhor para um constelador que uma postura fenomenológica. E isso a gente consegue quando a gente honra a fonte sistêmica das constelações familiares, que vem nada mais, nada menos que de Bert Hellinger. E para você que deseja constelar a sua questão, é muito importante que você vá aberto e leve a sua dificuldade. Na constelação familiar, você precisa eleger uma dificuldade e levar ao seu constelador. Procure um constelador que tenha uma formação na fonte. A constelação familiar, ela é uma única sessão que dura em média 2 horas e nessa sessão você terá uma grande oportunidade de compreender um pouquinho melhor a sua questão. Aliane, muito obrigado. Prazer muito grande recebê-la aqui. Prazer foi meu. Nessa conversa, a bancada está sempre aberta. Muito obrigada. Para discutirmos aí o seu trabalho, a constelação familiar, a psicologia. Espero que você volte outras vezes. Foi um prazer. Muito obrigada. Conversa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção, pela companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.